Comecei. Vidas secas. Vamos só aproveitar para fazer uma revisão? Parnasianismo é uma represa. Segurou as águas, segurou... Ai, tô com frio, só um minutinho. Parnasianismo é uma represa. Segurou as águas, segurou as águas, segurou as águas. E aí, quando vem a Semana de Arte Moderna, abre as comportas. Então, uma água que está acumulada há muito tempo, a hora que você abre as comportas, o que acontece, gente? Vamos de novo. Ai, só um minutinho. Ai, tá frio, peraí. Botei essa luz na minha cara, deu calor, agora deu frio. Vamos lá? Parnasianismo é uma represa. Segura as águas, segura. Vem a Semana de Arte Moderna, abre as comportas. Como é que sai essa água? Forte, violenta, destruidora, arrebentando tudo. Concorda comigo? Então é isso que é a primeira geração modernista. A primeira geração modernista é porra louca, é divertida, é renovadora, é brincalhona, mas não tem nenhuma discussão social. Eles são muito legais, muito divertidos, mas não discutem o social. Segunda geração, a água acalmou. Então agora eles podem discutir uma coisa que a primeira geração não discutiu. Então quem fez o trabalho sujo de renovação foi a primeira geração. A segunda vai discutir a questão social, porque vai de 1930 a 45. Eu quero um fato histórico no Brasil e um no mundo, de 30 a 45. Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Então essa turma discute o social. E a terceira geração é a metafísica, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, o que eu estou fazendo por aqui. Tudo bem, meninos? Então tá bom. Marcelo, o Drummond, de qual geração que ele é? Então, a gente estuda o Drummond na segunda geração, mas ele tem livros da primeira geração, da segunda e da terceira, porque ele escreveu 60 anos de poesia. O Claro Enigma, para mim, está indo para a terceira já, que discute a metafísica. Certo ou não? Tudo bem? Então, assim, não dá para falar assim, o Drummond de qual fase do modernismo? Qual livro do Drummond? Porque tem livros da primeira geração, da segunda e da terceira. O Claro Enigma é da terceira, tá bom? Muito bem, você viu que eu coloquei ali um nordestino, porque a maioria dos escritores dessa turma serão nordestinos. Raquel de Queiroz, que é do Ceará, Graciliano Ramos, que é de Alagoas, José Lins do Rego, que é da Paraíba, tá certo? Jorge Amado, que é da Bahia. Vai ter um só no sul, que é o Érico Veríssimo. Eu não sei se o professor Júnior já discutiu com vocês o Caminhos Cruzados. Já foi hoje? Foi hoje? Então, ele é do sul, mas ele é o único. A maioria deles é nordestina, certo? É o romance regionalista. E ele vai fazer o chamado regionalismo universal. Meninos, um dos meus livros prediletos, talvez não seja o livro, mas o personagem predileto é Macunaíma. Eu sou apaixonado pelo livro Macunaíma. Eu fico puto quando alguém fala mal do Macunaíma perto de mim. Mas eu tenho consciência, não adianta traduzir Macunaíma para nenhuma língua, porque as pessoas não vão ler. Por quê? Porque a nossa cultura, o nosso folclore, são as nossas... É nosso. Vidas Secas não. Vidas Secas já foi publicado em mais de 70 países. E as pessoas leram e entenderam. E por que as pessoas leram e entenderam? Porque não é a história de uma família pobre nordestina, não. É a história da exploração. E qualquer pessoa do mundo vai entender o que é ser explorado. Tá ficando claro? Então a gente chama isso de regionalismo universal. Apesar de ser um lugar específico, a discussão é universal. Tudo bem? Vamos esperar os atrasildos. É o que a gente fala, bebê. Tem gente que todo dia chega atrasado. Mas ele já sabe quem é ele que eu estou falando, né? Ele entra até pianinho para não falar nada, mas ele sabe que é com ele que eu estou falando. Mas assim, já entendi. Tem aula que é importante, tem aula que não é importante. Professores que são relevantes, eu não tenho problema. Sem trabalhar com rejeição, sem trabalhar. Fiz terapia, sou terapeutizado, sem trabalhar com rejeição. Talvez eu volte a mijar um pouco na cama, tá, mas não tem problema. Não tem problema não. Deus que tudo vê vai resolverá isso. Você não vai mexer porque você é fortinho, mas nada com revólver não resolva, viu? Nada que um revólver resolve isso rapidinho, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho? Muito bem. Bebê, vamos de novo? Apesar de ele falar do Nordeste brasileiro, de um lugar muito específico, a discussão é universal. E aí vamos aprender a primeira coisa? Momentinho, ficar esperto. Este livro não é para discutir miséria. Vidas Secas é para discutir comunicação. Quem não acredita em mim, pega as questões de segunda fase da FUVEST da Unicamp, todas falam de vocabulário, linguagem, pensamento. O livro Vidas Secas não é para discutir miséria, é para discutir comunicação. Num frio que tá, sai sem blusa, depois não quer espirrar. Fica bastante complicado, mas Deus que tudo vê resolverá esse problema. Que Deus vê de tudo. E na hora que ele viu o que está acontecendo, você está entendendo? Olha lá, você está difícil, fica difícil. Eu não quero brigar, mas você está falando agora.
lá, bebê? Muito bem. Meninos, ó, eu não estou dando as palestras da Unicamp, mas eu queria deixar um toque para você. A Unicamp, não me pergunte por quê, adora falar de título de livro. Adora perguntar o porquê do título. Vidas secas tem 2 sentidos. É seco, porque o lugar é seco, tá certo? É o sertão do Nordeste. E é seco porque eles foram expropriados. Eu adoro essa palavra, expropriação. Por favor, qual que é o prefixo? Qual que é o sufixo? Ação. Então qual que é o radical dessa palavra? Próprio. O que é expropriar uma pessoa? Tirar dela do que aquilo que lhe é próprio. E o que é próprio do ser humano? O ser humano se comunica, coisa que os animais têm uma certa dificuldade, até alguns têm sistema de comunicação, mas é mais difícil, tá certo? O ser humano sonha toda noite e o ser humano pensa. Tudo bem? É por isso que o pessoal brinca e fala que o personagem mais humano desse livro, quem que é? A baleia. Tem um capítulo que tá um sol de Rachamamona, tá todo mundo no sol. A única que se levanta e vai para debaixo de uma árvore na sombra é a baleia. Ela pensa mais que os outros, que os homens, que os seres humanos. 2, baleia está feliz? Rabinho abana. Baleia está triste? Rabinho dentro da perna. A baleia está brava? Ela rosna. Enquanto que o Fabiano não consegue se comunicar. Vamos lembrar? Primeiro capítulo, o filho desmaia de fome. Ao invés de falar para o filho, filhão, vamos lá, coragem, vai, se anima, confia no papai, falta pouco. Ele pega uma faca e cutuca com a ponta da faca a criança. É porque ele não ama o filho. Ele ama ou não ama? Ama, só não consegue expressar. Então a baleia se comunica melhor, a baleia pensa melhor e a baleia sonha melhor. Vamos lembrar? Quando a baleia foi morta, antes de morrer ela tem um delírio. Ela sonha com um lugar maravilhoso que tinha sombra e água em abundância e Preás, que é o ratinho, à vontade para ela caçar. Compara esse sonho da baleia com o sonho da Cia Vitória. Cia Vitória tem 2 filhos passando fome, uma miséria desgraçada. Qual que é o sonho dela? Uma cama. Bicho, eu sonharia com um passe livre numa churrascaria pro resto da vida. Eu sonharia com um vale 5 mil reais por mês no supermercado. A mulher quer uma cama. Então a baleia sonha melhor, ela pensa melhor e ela se comunica melhor. Por isso que ela é mais humana que eles. Porque eles foram expropriados. Secaram essa família. Tudo bem? Gente, obrigado, valeu, não tem mais tempo, tá bom? Carlão, você me leva na rodoviária, por favor? Acabou, né? Carlão, faz uma gentileza pra gente. É uma brincadeirinha que chama roxinho, são 15 minutinhos sem respirar. Você pode começar? Obrigado. Intimidade com o coordenador, faça-me um favor. O que foi? Esse cabelo aqui é uma marca que você não conhece. Você tem que ir até a loja, na farmácia, e pedir um pozinho para fazer isso aqui. Não é nem branco, nem platinado e nem loiro. É uma marca, a cor chama Condições. Bom? Condições financeiras. Obrigado. Com licença. Intimidade com o coordenador. Eu que usa croque, quer comentar alguma coisa da minha pessoa, que usa um croque amarelo, ele tem um croque laranja, ele tem um croque, eu não tenho coragem, não fala que é meu amigo, tem um croque laranja, isso acaba com o currículo de qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Vamos lá? Oi? Não usa mais? Você gostaria de dar aula, cara? Você quer participar? Vem aqui na frente? Você está trabalhando, o show é meu agora, tudo bem? Você dá aula, eu não posso dar aula, eu tenho que escolher um dos 3. Ou show, espetáculo ou Cirque du Soleil. Tá bom? São as opções que tem na minha prateleira virtual. Obrigado, com licença. Gente, para que eu fico excitado, para que essas coisas me excitam, para. E a calça é meio apertada. Vamos trabalhar? Quer comentar alguma coisa? Chegou atrasada. Quer comentar alguma coisa? Você chegou atrasada. Fica na sua, não me irrita não. Eu tomo remédio controlado. Se alguém tiver uma Ritalina, eu adoro Ritalina. Vamos trabalhar? O professor é tudo ator frustrado. Vamos lá, bebê? Se eles deixaram de ser gente, eles viraram o quê? Coisa. Isso tem um nome técnico, chama-se reificação. Você já viu, né? Expropriar o ser humano, dominar o ser humano, subjugar o ser humano, transformar as pessoas em coisa. Você já percebeu que o escritor é de esquerda. O Graciliano Ramos, nesse momento da vida dele, ele foi prefeito de uma cidade de Alagoas chamada Palmeira dos Índios, pelo Partido Comunista Brasileiro. Foi preso pelo Getúlio, ficou 2 anos numa cadeia. Tá certo ou não? Falei para vocês isso em outro momento. Nesse momento histórico, todo mundo ficaria fascinado com a esquerda. Porque era fascinante. Derrubou o czar, os povos no poder, cooperativa, todo mundo é igual. Depois que caiu a ficha do pessoal. Mas nesse momento histórico, Jorge Amado é de esquerda, ele é de esquerda, Raquel de Queiroz é de esquerda, Drummond é de esquerda, todo mundo é de esquerda. Tá certo? Muito bem. Eles são tão expropriados que acho que o maior exemplo disso é os filhos, que eles não têm nome. É o menino mais novo e o menino mais velho. Não é nem ser humano. Mas isso não tem identidade. Não, é não ter cidadania.
Porque ter um nome significa você é alguém. Eles não têm cidadania. Meninos, eu não sou muito fãzão do Fernando Henrique Cardoso, mas no primeiro governo dele ele fez uma coisa muito bacana. Ele fez uma lei que transformou certidão de nascimento em gratuita. Porque tinha que pagar para fazer certidão de nascimento. E se você não fizesse em 30 dias, tinha uma multa. Então o que acontece? Vamos imaginar aquele cara que é ribeirinho do Amazonas, lá no interiorzão do Amazonas, o cartório mais próximo está 3 horas de barco. 8 horas de barco. Então o que esse cara fazia? Era muito comum eles deixarem de registrar a criança. E aí quando ia registrar tinha que pagar multa. Falou, nossa, tem que pagar hospedagem, o transporte, o certidão. E não registrava. Então teve gente nesse país que nasceu, cresceu e morreu e nunca tirou um documento. Ah, você, para, cala a boca, isso não existe. Mas gente, vamos lá, documento, coisas práticas. A gente usa documento para quê? Para fazer inscrição no vestibular, abrir uma conta num banco, tirar a carteirinha do SUS, para tirar um passaporte, financiar um carro. Pô, os caras moram no meio do buraco do tatu do Amazonas. Não vai prestar vestibular. Não tem conta bancária. Jamais viajará para o exterior. Jamais irá financiar o carro. E tem que pagar ainda? Então o cara não pagava. Então o cara nunca existiu para o Estado brasileiro. Ele nasceu, cresceu e morreu e nunca foi cidadão. Então essa turma é tão expropriada que os filhos não têm nome. Quem lembra? O menino mais novo quer ser igual quem? O pai. Ele acha lindo o pai no cavalo e acha que é um centauro. Que é o pai grudado no cavalo. Então ele quer ser igual ao pai. E o menino mais velho quer ser igual à mãe. Porque ele é curioso com as palavras. Atenção, atenção, atenção. Se a Vitória... Vamos lá, eu vou chutar, tá? Fabiano conhece 6.000 palavras. Assim a Vitória conhece 6.400. Mas ela sabe mais do que ele. Então os dois são muito simplórios. Mas assim a Vitória é um pouquinho mais elaborada no vocabulário do que o Fabiano. Então o moleque quer ser igual. Então um dia ele fica curioso, quer saber o que é inferno. A mãe manda ele falar com o pai. O pai não sabe explicar, volta para a mãe. A mãe dá um croque no menino. Certo? Porque eles não sabem trabalhar com a linguagem, explicar as coisas. Tranquilo, bebê? Muito bem. Bebê, qual é o sonho do Fabiano para esses filhos? Pô, eles podiam sonhar que ele fosse arquiteto, que fosse um fazendeiro, um peão, um veterinário. Qual o sonho? Ele quer que os 2 filhos sejam tatus. Eles querem que os filhos, quando cresçam, esse é o sonho do Fabiano. O que você quer que seu filho seja quando crescer? Tatu. Por que o tatu? Porque o tatu tem o couro grosso e o tatu se envolve com a terra. Que é exatamente o que ele tem que ser naquele lugar. Ter couro grosso para aguentar a seca, o calor, o sofrimento e estar envolvido com a terra. É simbólico isso. Sim? Muito bem. A baleia, então, é a personagem mais humana. E como eu contei para vocês, para quem não sabe, o livro começa de um jeito estranho. Graciliano Ramos, na verdade, publicou um conto no jornal, chamado Baleia, que conta a morte da baleia. Fez tanto sucesso que os amigos pediram, conta o resto para nós da história. E ele foi obrigado a inventar o começo e o fim da história. Então você concorda que é um livro estranho? Por isso que muita gente fala, e eu concordo parcialmente, que os capítulos são soltos. Um capítulo não depende do outro. Porque ele foi fazendo assim, ele foi inventando aos poucos. Ele pensou no menino mais novo, fez um capítulo para ele, pensou no menino mais velho. Então o livro começa pelo meio. Então muita gente fala o seguinte, vamos chutar? São 12 capítulos. Muita gente fala que você pode começar assim. Começar no capítulo 8, 9, 10, 11, 12, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começar no capítulo 7, 8, 9, 10, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não concordo totalmente, porque tem, um capítulo em que o Fabiano vai encontrar o soldado amarelo no meio do mato. Para entender aquele capítulo, tem que entender um capítulo anterior que ele conheceu o soldado amarelo e que ele apanhou do soldado amarelo. Então, quase todos os capítulos são desconexos um com o outro, porque o livro começou de um jeito estranho. Tudo bem? Porque obra de arte boa é quando a forma casa, orna, dialoga com o conteúdo. Obra de arte boa é quando o formato da obra tem a ver com o conteúdo. Então presta atenção. Lá no Paraná vai cair um poema do Gonçalves Dias que chama A Tempestade. A tempestade ela começa de repente? Não. É que talvez para nós que moramos numa cidade urbana, gente, vamos lá, eu moro em São Paulo, para mim chuva acontece. É tanto prédio, quando você vê começou a chover. É completamente diferente que mora num lugar descampado. Você começa a ver as nuvens se formarem, cair os primeiros raios lá longe, passarinho sair voando, quebrar galho no meio do mato. É diferente. Então olha o que o Gonçalves Dias fez. A primeira estrofe, os versos têm 2 sílabas. Depois tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chegou no ápice da tempestade. Aí fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Foi imenso, imenso. Mas você percebeu o que ele fez? Ele fez a forma bater com o conteúdo. Quem leu esse livro sabe, não é um livro muito longo, Vidas Secas, mas não anda. Não vai. Porque é assim, calor, ponto. Vermelhidão no horizonte, ponto. Suor, ponto. Galhos retorcidos, ponto. Baleia olha, um verbo, ponto. Calor,
ponto. Suor no olho, ponto. Não anda o livro. E por que ele fez desse jeito de soquinho? Porque essa é a vida do sertanejo nordestino. O sertanejo nordestino tem uma vida de soquinho. Vende o almoço para comprar janta. 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 Porque se ele faz assim, ó, Fabiano lá 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 lá, vírgula, mas lá 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 lá, vírgula, já que lá 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 lá, vírgula, portanto lá 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 lá, vírgula, embora lá lá lá, ponto. Se ele fizesse assim, ia ser uma frase que ia fluir, igual um rio. E essa não é a vida do sertanejo nordestino. A vida do sertanejo nordestino é truncada. Então ele fez um livro todo truncado. Porque obra de arte boa é quando a forma orna com o conteúdo. Sim ou não? Sim? Muito bem. Sim, a Vitória, então ela é mais articulada que o Fabiano, e o sonho dela é ter uma cama. A cama igual a do senhor Tomás da Bolandeira. Tem gente que vê aqui uma atração sexual, uma ligação sexual entre ela e o Tomás da Bolandeira, um tesão escondido, reprimido. Tem nada disso. É porque a cama, ela é fixa. E ela está cansada de andar com rede. Rede significa não ter pouso, não parar. E ela está cansada de andar, procurando. Porque para quem não conhece o livro começa com eles procurando um lugar para ficar. Está uma seca desgraçada, eles não têm onde morar, estão procurando uma casa abandonada para entrar. E acharam. Tudo bem, meninos? Sim? Muito bem. Meninos, se essa família vencer, mudar de vida, vai ser por ela ou pelo Fabiano? Por ela, que é mais articulada do que ele. Então, ó, tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala que o nome dela já disse isso. É possível vencer? Sim. A Vitória. Sim. A Vitória. É possível, mas por ela, que é mais articulada do que ele. Fala com o Marcelo? Sim? Então tá bom. Todo mundo lembra, né? Vai ser ela que vai calcular o salário que eles têm que receber, com feijãozinho lá do jeitinho dela, mas ela calculou. Ela sabe fazer conta, ela fala melhor do que ele. Então se essa família for pra frente, é por ela. Porque o pai, esquece. Ou imagina a família do Fabiano igual o pato. O macho na frente, a fêmea atrás e os filhotes. Ele só fala assim, gruindo, sabe assim? Eles não falam. Certo? Muito bem. Bolandeira, seu Tomás da Bolandeira era um homem que eles conhecem, que não aparece no livro, só é citado. E Bolandeira é isso aí, ó, é um moinho para fazer farinha, para moer cana de açúcar. Então eles conheceram alguém que tinha um instrumento de trabalho. É o máximo, é a pessoa mais rica que eles conhecem. O cara tem uma bolandeira, ele é sensacional. E ele sabia ler, sabia escrever. E uma coisa que o Fabiano não se conformava. Ele falava, por favor, obrigado e desculpa. E ele falou assim, por que ele fala obrigado? Ele não precisa fazer isso. Por que ele tem que fazer isso? Então, olha como é que a cabeça do Fabiano, ele já aceitou. Sabe aquela história, quem pode manda, quem tem juízo obedece? Cada macaco no seu galho? Ele não se conforma como é que a pessoa lida e que tem um objeto, pede desculpa, por favor e obrigado. Isso é coisa de pobre. Ele não precisa fazer isso. Ele ficava puto com o Tomás da Bolandeira. Pra que pedir desculpa? Obrigado? Não precisa. Muito bem, esse é o Fabiano. Totalmente incapaz de se comunicar. Todas as experiências dele urbanas foram ruins, porque as pessoas urbanas falam português melhor, supostamente. Vamos lá, bebê? Primeira vez, ele matou um bode para vender a carne numa feira. Chegou lá no meio da feira, começou a vender as carnes dele, apareceu um fiscal, um cobrador de impostos da prefeitura. Tomou todo o dinheirinho dele e toda a carne. E ele falou, tudo bem, governo é governo. Segunda parte. Ele vai receber o salário, assim a Vitória falou, é tanto que tem que receber. Chegou lá, o patrão pagou menos. Ele sabia que estava recebendo menos, mas para não arrumar uma confusão, falou o quê pro patrão? Tudo bem, governo é governo. E aí vem a cena mais famosa. Ele foi comprar querosene no centro da cidade, tá certo? E um soldado o convidou. Vamos jogar cartas? Pessoal, a pergunta é, vamos jogar cartas? Quais são as respostas possíveis? Sim ou não? Então presta bem atenção agora. Eu sei que você está cansado, mas respire. Se guardar isso pro resto, para mim, você pode até dormir. Respire. Fabiano tem dificuldade para falar, mas Fabiano não é uma besta quadrada. Vamos provar que ele não é uma besta linguística? Opa, é soldado. Tem que falar bonito. Não posso falar de qualquer jeito. Tem que falar de um jeito bonito. E aí ele pegou todas as palavras bonitas que ele tinha na cabeça e fez uma frase. Já volto aqui, tá? A pergunta é, vamos jogar cartas? Você pode responder, não quero jogar cartas, ou sim, vamos jogar cartas. Resposta do Fabiano. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Imagina a cara do soldado. Você quer jogar carta comigo? Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Por favor, o que são conforme, contanto, enfim? Na gramática. Conjunções. Para que servem as conjunções? Para amarrar o pensamento. Então essa frase